Oi, mais um estudo do curso, né? Incorporação de Espírito, Teoria e Prática. E a gente precisa de entender de como que funciona a ação dos Espíritos sobre a matéria. E também vamos estudar aqui nesse curso sobre pensamento como energia mental, tá bom? Porque tudo isso tem a ver com psicofonia, né? Com incorporação de espírito. E para quem vai aprender a ser dialogador, seja ele médio psicofônico ou não, tá bom? Então vamos lá então, para o estudo de hoje. Bom, nós sabemos que o espírito ele é revestido de um envoltório vaporoso, formando nele um verdadeiro corpo fluídico, né? Conhecido como corpo astral, perispírito, cujos fluidos são oriundos do fluido cósmico ou do meio onde ele se encontra. Quando encarnado, né, o espírito encarnado, ele vai utilizar como carro de comunicação para o corpo físico o perispírito, que é o corpo astral. Então o corpo astral ele é um veículo de comunicação que é usado. Então é onde a incorporação ali vai fazer muito sentido no perispírito, né, que é no corpo astral. Eu vou falar corpo astral, eu gosto de falar corpo astral. Então esse perispírito, a pessoa reencarna, né, e ele tem uma aparência. Então a pessoa vive aqui a vida na parte física, aí acontece a morte natural. Então ela vai pro plano espiritual, e geralmente é com a aparência que ela teve aqui, porque o perispírito ele tem o corpo astral, ele tem a aparência aqui. Olha eu aqui, eu quando eu saio do corpo, o meu corpo astral tem a minha aparência, porque é a mente que controla isso, a nossa mente. Então quando a gente desencarna, a gente fica com a última aparência. Isso não quer dizer que a pessoa não possa. Tem pessoas que conseguem dominar isso depois que desencarnam, e elas conseguem moldar outra aparência de outras reencarnações que ela teve. E tem espíritos também que conseguem mudar um pouco a sua... Só que tem que entender muito, que usa a mente para isso, né? Tem que entender muito, não é qualquer um que faz isso, né? É difícil fazer isso. Tá bom? Então é a força do pensamento. E é a força, como eu disse, a força do pensamento também, que um espírito também, ele influencia o outro, ele influi sobre o outro. Então é usado a força mental. Então o espírito, ele consegue fazer um encarnado, atuar no encarnado, usando a mente dele. Eu vou ler aqui uma pergunta de Allan Kardec que ele fez aos espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Aí responderam: nesse sentido, a sua influência é maior do que supõe, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então a gente é manipulado por espíritos, né? Agora, se manipulado é um termo muito estranho, né? Os nossos pensamentos, nossas ações, elas são muito influenciadas por espíritos, né? Agora, a qualidade desses espíritos que nos influenciam, que ficam usando as nossas energias, até a nossa fala, às vezes a gente fala uma coisa que não quer e não é a gente. Então, agora a qualidade dos espíritos que fazem isso vai depender da nossa reforma íntima, da nossa vibração, né? Se eu ando bem, né, tento, dentro da medida do possível, dentro do emprego que eu tenho, dos meus vizinhos, com minha família, eu tento manter um equilíbrio emocional. Eu sempre deixo para lá as coisas, né, as cutucadas, não fico entrando em fofoca. Então a pessoa ela vibra numa frequência superior, então os espíritos de luz conseguem acessar ela facilmente, os espíritos evoluídos, e os espíritos das trevas não têm um acesso. Então ela é influenciada por espíritos de luz. Então ela tem bons pensamentos, ela tem boas intuições,
Então, quando ela fala, às vezes ela fala palavras boas que nem ela sabia que sabia daquilo. Então, quando a pessoa pisa na bola com ela mesma, que só anda se envolvendo em conflitos, em discussões, só anda com raiva e não consegue perdoar, não consegue deixar pra lá nada, nada, nada. Então aí quem consegue acessar ela, infelizmente, são os maus espíritos. Então fica em torno dela ali aqueles espíritos que vibram naquela frequência. E aí ela é mal conduzida. Às vezes fala pelos cotovelos, às vezes fala uma coisa que não queria falar, ofende. Então é uma pessoa que não consegue viver muito bem em grupo, todo mundo tem raiva dela. Então nós, encarnados, somos espíritos e nós pensamos. Então o nosso pensamento, ele também influencia na nossa vibração, né? Então se a gente pensa coisas boas, nós atraímos espíritos bons para perto da gente, pessoas tanto encarnado como desencarnado. E o nosso pensamento, ele cria. No momento que você está pensando, ele começa a criar coisas. Então na tela mental, no plano mental, começa a criar. E essas criações irradiam energia e vibrações. Então imagine só uma pessoa que é desequilibrada sexualmente, né? Que anda na rua só pensando nisso, só fica olhando, vai um cara, fica olhando as meninas novas, fica olhando só para partes íntimas das mulheres e pensando ali. Então ele cria, o que ele pensa é criado do lado espiritual. E aquilo tem uma energia. E como é um pensamento doentio, né? A pessoa toda hora tá pensando naquilo, ela começa a criar coisas doentias e aquela irradiação, ela é uma irradiação que traz doença, tanto para quem está pensando, como para quem se sintonizar com isso. Né? Você vai visitar uma pessoa, aí aquela pessoa está cheia desses pensamentos, você começa a captar os pensamentos dela. Então, se você deixar, você fica doente ali, porque uma pessoa, ela influencia a outra, né? Seja encarnado ou desencarnado. É assim que a gente, às vezes, por isso que dentro da psicofonia a gente tem que estudar isso. Às vezes a pessoa vai falar, eu vou falar de fulano para você dar uma olhada no que está acontecendo com ela, né? Quando ela começa a falar, você sintoniza, às vezes você começa a captar imagens mental. Então você tem que saber se energia, sensação, é tudo do mental da pessoa. Se é de algum integrante do grupo ali, se tem algum espírito ali, né? Se já trouxeram espírito relacionado ao tratamento. Então, é lógico, existe todo um processo de proteção espiritual para que isso não aconteça. Só que alguém sempre vacila às vezes, dá uma vacilada. E aí quando você sabe que não é dali, é da pessoa, você já começa a saber o que está causando aquele problema. É que existe várias coisas na parte profissional que acontece com pessoas desequilibradas sexualmente. Uma pessoa que está melancólica, aí o pensamento dela as criações mentais dela já é outra. Começa a aparecer outras coisas. E aí conforme for, você vai pegando a prática para fazer a leitura, usando esse ensinamento. Certo? Pensamento como energia mental. Pensamento é energia. É com o pensamento que nós criamos, é com o pensamento que a gente resolvemos as coisas espirituais, fazemos as proteção. A energia do pensamento, o pensamento ele é o que dirige tudo. Você quer fazer um pulso, quer criar um pulso para poder fazer uma proteção, você pensa primeiro. Então o pensamento é a base de todo o processo de evolução da pessoa, tanto do médium que vai incorporar como quem vai ser tratado. Veja bem, se você é um médium psicofônico e você tem pensamentos aí que está te atrapalhando, porque lógico cria energia. Eu acabei de falar das formas de pensamentos e outras energias. Aí você descobre que está tendo esses pensamentos, você vai começar a se policiar, você vai começar a fazer a mudança, certo? Se vem aquela ideia negativa, você, não, isso não. Você mentalmente, eu não quero isso mais.
Não quero, você vai começar a vigiar. Então, você vai começar a ter pensamentos bons, você vai começar a frear aquele circuito fechado de energia ruim que você descobriu que você tem, e aí você vai parar aquele processo. E aí você vai começar a criar outra. Tem pessoas que quando começa a vir pensamento negativo, ela fala, não, eu vou fazer uma oração aqui. Ela começa a conversar com Deus. Então ela nessa conversa já vai criando outra energia. Então ela substitui. Vamos ver o que Kardec fala a respeito do pensamento. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Isso foi na Revista Espírita, ano 15º. Então, Kardec falou sobre pensamento. Porque o pensamento, ele é tudo. Olha só as técnicas que eu venho postando aqui. Você usa muito o pensamento. Você usa muita concentração mental. Então, é usada energia mental, né, o pensamento a energia que vai movimentar tudo isso. A energia, né? Pode ser energia. O pensamento é o carro disso tudo. E então você usa energia mental, você usa energia do duplo etérico, né? Que envolve ectoplasma e outras energias que eu não me lembro o nome. Então, é tudo através do pensamento. Entendeu? Então o pensamento é importante para quem quer aprender a incorporar. Principalmente quando você está incorporado, que você não vai conseguir falar tudo o que você quer, então você vai trabalhar muito com a mente, com o pensamento. Bom, geralmente a pessoa que vai ser tratada, né? Você é médico psicofônico, aí você vai receber uma pessoa para ser tratada, para ajudar ela. Então vamos ver, essa pessoa chega e ela só anda criticando, ela só anda reclamando, e você descobre que ela é uma pessoa que só fala mal dos outros, gosta de se envolver nesse tipo de conversa, e que aí você vai ver o pensamento dela, só pensamentos negativos, nunca dá certo, eu nunca consigo um serviço bom, eu não consigo um companheiro bom, sempre esses pensamentos. Então você já entende um pouco pelo que eu já passei aqui, um pouquinho que eu passei aqui, que ela mesma cria as energias contra ela. Os bloqueios, ela mesma cria a condição através do pensamento, porque o pensamento, conforme nós estudamos aqui, ele é poderoso. Então se a pessoa usa ele para poder fazer coisas negativas para ele mesmo, funciona. Mas a pessoa fala, eu só arrumo coisa ruim, ela tá criando ali energia, os chakras dela estão criando energias negativas no mental, e o campo áurico dela tá vibrando, tá irradiando essa coisa negativa. É tipo assim, vem em mim coisa ruim, é mais ou menos isso. Então aí você tá ali, você já sabe. Então muitas vezes o tratamento de uma pessoa dessa é mudar o hábito, esse mau hábito. Então isso acontece como? Não é só numa sessão. Isso acontece numa reforma íntima. Isso os centros de apometria, os centros espíritas, eles fazem muito bem os de Umbanda. Então a pessoa que ela vai ali, ela recebe lá o passe, já dá uma limpada no chakra, né, uma alinhada, já retira a entidade se tiver, e aí depois eles passam por uma palestra, né? Às vezes não tem palestra no dia do tratamento, mas a pessoa tem que passar na palestra antes. Igual a apometria é passado antes e no dia do tratamento. Mesmo no dia do tratamento ela lê um trecho do Evangelho e segundo o Espiritismo, e aí eles pedem para ela raciocinar sobre o que ela leu e ler mais vezes em casa. Justamente por isso, a pessoa, porque ali no Evangelho segundo o Espiritismo, numa palestra da Umbanda, eles vão ajustando isso daí. Então é falado, né, nessas palestras para a pessoa parar com isso. Para de se envolver em fofoca. Fofoca traz coisa ruim. Para de ser negativo. E automaticamente a pessoa vai melhorando e ela vai começando a perceber. E ela aprende isso. Fala, nossa, eu vou parar de falar isso. Então ela para de falar, não. Ela até começa a falar dentro de casa, ela pega, não, retiro o que eu falei.
Então ela começa a fazer a autocura. Aí ela fala assim, o palestrante ou a palestrante lá do Centro Espírita, ou da Apometria, ou da Umbanda, falou pra mim que quando eu vou cantar, pra mim ser, tá ruim pra mim, mas eu vou cantar. Aí ela começa a cantar e as coisas começam a mudar. Então às vezes ela chega lá depois de um mês depois de início do tratamento, ela fala, nossa, mudou pra caramba. Ela acha que foi ali o processo e a mudança foi interna. Foi uma mudança interna que ela nem percebeu. É importante você aprender na psicofonia, né, na incorporação de espíritos, sobre a ação dos espíritos sobre a matéria e sobre a mente, de como funciona a mente, o pensamento como energia mental. Tá vendo a importância de tudo que eu falei? Isso que eu falei é só um pouquinho. Eu recomendo que vocês estudem mais sobre esse tema, sobre a influência de espíritos sobre a matéria e sobre o pensamento, né? Quer ver? Eu anotei aqui. Ação dos espíritos sobre a matéria e sobre o pensamento como forma de energia. Estude mais sobre isso. É muito importante, tá bom? E eu postei já um vídeo de um áudio com imagens sobre a glândula pineal. A glândula pineal também é muito importante para quem quer incorporar espírito. Tem que entender sobre aquilo o máximo que puder. Então ali é só um pouquinho. Então é importante estudar aquilo ali também, entendeu? A glândula pineal. Então eu coloquei ali, mas aí vocês verem o vídeo, pesquisem, estudem ela, como funciona a glândula pineal, o máximo que vocês puderem, na parte física, na parte mental, na parte do corpo astral, tá bom? Como que ela interage. Porque na glândula pineal é ligada ali uma parte do duplo etérico, ele é ligado ali, então através do chakra, né? Então, e a glândula pineal ela liga em vários chakras, tá bom? Então é isso aí. Bons estudos a todos e eu vou, se Deus quiser, continuar postando mais vídeos sobre esse estudo.